concurseiro de plantão, OABeiro de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sintam-se como se vocês estivessem aqui comigo, sintam-se como se vocês fossem donos também desse canal do YouTube, pertencentes a esse canal do YouTube do Professor Nidal. É um prazerzaço, é uma honra ter vocês assistindo a esse canal, ter vocês inscritos nesse canal do Professor Nidal. Nós vamos agora sistematicamente, com uma frequência maior, de pegar e disponibilizar conteúdo relevante para vocês, aulas de temáticas por um determinado tema, como nós vamos fazer hoje, um crime de peculato, por exemplo, e não só nós falarmos sobre a teoria do crime de peculato, não só teorizarmos aquele tema que nós vamos abordar ao longo das aulas, mas também, ao final, fazer algumas questões de concurso público de OAB, porque eu sei, e eu sei muito exatamente como é que você está se sentindo agora, porque eu também fui concurseiro. Lá atrás, antes de me formar, eu fiz concurso, já antes de me formar, eu tinha passado em concurso público, já estava assumindo no judiciário. E logo na sequência, quando eu me formei, eu já tinha passado no concurso público, depois eu passei no concurso público para nível superior, deste cargo que eu ocupo agora no Ministério Público, para depois me preparar para ser professor. Então eu sei exatamente o que você está sentindo, eu sei exatamente a tua angústia de você estar estudando para alcançar algum objetivo, seja passar na prova da OAB, seja para concurso público. Então, o mínimo que eu poderia fazer para retribuir todo esse carinho, todo esse retorno que vocês dão é pegar e criar um canal de YouTube para que vocês possam assistir quando vocês quiserem, em um momento que vocês quiserem, a frequência que vocês quiserem, assistirem esse conteúdo que nós vamos estar disponibilizando para vocês com mais frequência, pelo menos semanalmente. Eu quero deixar para vocês aula como de hoje. Nós vamos falar sobre peculato, que despenca em prova de concurso, despenca em prova da OAB, e depois fazemos algumas questões. Então, como forma de retribuição, de agradecimento, a gente vem aqui, e eu, com o maior prazer, com uma honra de você estar inscrito nesse canal, eu pegar e tentar te proporcionar um conteúdo relevante que pode te ajudar de uma forma ou de outra a você aperfeiçoar os teus estudos. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem acessando esse canal do YouTube, muito obrigado por vocês estarem inscritos, se inscrevam nesse canal do YouTube do Professor Nidal, e aí nós vamos disponibilizar conteúdos com bastante frequência para vocês, beleza? O nosso papo hoje é sobre peculato, crime de peculato, e olha só que nós vamos falar, vamos conceituar o peculato e depois falar sobre sujeito ativo. Vamos verificar as espécies de peculato, peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, o objeto material do crime de peculato, se cabe ou não princípio de insignificância, depois especificar o peculato apropriação, especificar o peculato desvio, especificar o peculato furto, e depois tratarmos do elemento subjetivo, consumação tentativa, peculato doloso e peculato culposo. Então, nosso papo agora é peculato. E o peculato está previsto no artigo 312 do Código Penal. É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Então, para nós pensarmos e sonharmos em crime de peculato, o sujeito ativo deve ser um funcionário público. Então, antes de mais nada, o sujeito ativo é um crime próprio. Trata-se de um crime próprio, veja que está lá previsto no artigo 312 do Código Penal, trata-se de um crime próprio, ou seja, deve estar presente, deve ter contribuição de um funcionário público, E veja que o que é campeão, e isso está lá no artigo 312, aqui no caput tem que ser funcionário público. E o que é campeão de cair, eu vou te mostrar depois nas questões, é a possibilidade de um particular ser responsabilizado pelo crime de peculato. E aí a pergunta que cai com frequência em concurso público: pode um particular responder pelo crime de peculato? E eu vou te responder: sim, é possível um particular
responder pelo crime de peculato, desde que ele tenha praticado em concurso de pessoas com o funcionário público. Vejam que eu tenho a aplicação do artigo 30 do Código Penal. Vejam que o fato de o sujeito ele ser funcionário público é uma condição pessoal que é elementar do crime de peculato. Vejam que aqui é uma condição pessoal, que ela é elementar do crime de peculato, porque ela integra o tipo penal que define o crime de peculato. E conforme o artigo 30, vejam que, via de regra, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Vejam, salvo quando elementares do crime. Quer dizer o quê? Que as condições do caráter pessoal, elas se comunicam se forem elementares do crime. Como a condição pessoal do funcionário público é elementar do crime de peculato, se um particular ele atuar em concurso de pessoas, induzir, instigar ou auxiliar o funcionário público a praticar uma apropriação, a praticar um desvio ou uma subtração na condição funcionário público, nós estaremos diante do concurso de pessoas e esse particular também responderá pelo crime de peculato. Aquela condição pessoal do funcionário público, ela vai se comunicar, ela vai grudar na paleta também do particular, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Beleza? Certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, aqui quando nós tratamos de peculato, é já eliminando, conceituando o peculato e o sujeito ativo. E o que vem a ser o peculato? Peculato, o sujeito, o funcionário público, ele vai se apropriar, ou vai desviar, ou vai subtrair dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Então, vejam que o funcionário público, ele vai se apropriar de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, beleza? Mas sempre em razão do cargo que ele ocupa, certo? Beleza? Vamos especificar isso? Vamos especificar? Vamos lá. Olha só, vejam que nós temos o peculato. O peculato, ele pode ser o peculato apropriação, desvio, peculato furto e depois lá na frente, depois mais adiante, vamos falar no peculato culposo. Mas o que nos importa agora é saber o objeto material do crime de peculato. E vocês vão ver que nós vamos desmistificar aquela ideia de que peculato é só quando há apropriação de bem público, peculato só quando há apropriação de bem, só desvio de bem público ou subtração de bem público. Não é verdade. O peculato, ele vai caracterizar quando o sujeito ele vai se apropriar, desviar dinheiro, valor ou qualquer bem móvel ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Público ou particular. Quer dizer o quê? Quer dizer que é possível falar-se em peculato se o funcionário público ele se apropriar, desviar ou subtrair bem particular. Então não se restringe só a bem público. E isso está expresso no artigo 312 do Código Penal. Olha o que diz o artigo 312. Do Código Penal. Vejam que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, ou seja, imóvel não rola para peculato. E aí o que vem? Público ou particular. Público ou particular. Então tirem da cabeça essa história de que peculato é só quando o sujeito se apropria de bem público, só desvia bem público ou subtrai bem público. Não é verdade. Também ocorre quando o sujeito, o funcionário público, ele desvia, ele se apropria ou subtrai também bem particular, certo? Beleza? Tranquilo. E será que comporta a princípio de insignificância o crime de peculato? Vejam, é possível falar-se em princípio da insignificância no crime de peculato? Olha só, a jurisprudência do STJ, e isso já está sumulado pela súmula 599 do STJ, diz lá que não é cabível o princípio de insignificância para crimes contra a administração pública.
Ou seja, não se aplica o princípio da insignificância quando se tratar de crime contra a administração pública. Então, para todos os efeitos, se cair do concurso, você vai dizer que, conforme a orientação do STJ, seguindo a orientação do STJ, não seria possível falar em peculato, em princípio de significância do crime de peculato, porque vai seguir a lógica da súmula 599 do STJ. Segue a lógica da súmula 599 do STJ, que diz lá que o princípio da insignificância ele é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então é essa a lógica que você vai seguir no crime, se cair na tua prova de concurso ou na prova da OAB. Mas saibam vocês que a doutrina e até mesmo o STF consideram em situações excepcionalíssimas a possibilidade de aplicação do princípio de insignificância no crime de peculato. Imaginem que um servidor público, ele se aproprie, ou se aproprie de 2 ou 3, 4, 5 folhas de ofício para o uso próprio. Vejam, teoricamente ele está se apropriando de bem público em proveito próprio, mas, cara, estão falando de 2, 3, 4, 5 folhas de ofício. E nesse caso, o STF já disse, seria possível, nesse caso específico, excepcionalmente falar em aplicação do princípio da insignificância. E, de todo modo, em concurso público, na lata, você tem a súmula 599 dizendo que não é possível a aplicação do princípio de insignificância num contexto de crime contra a administração pública, porque viola a moralidade por conta do grau de reprovabilidade da conduta. Beleza? Certo? Tranquilo isso. Mais uma coisa que eu quero que vocês saibam, nós falando agora do peculato apropriação e também o peculato desvio. E quando nós falamos em peculato apropriação, e aí vai se acostumando com essa expressão, nós estamos falando do peculato próprio, tá? O peculato próprio, você vai ver que quando eu falar no peculato furto, nós estaremos falando do peculato impróprio. No peculato furto, nós estamos falando do peculato impróprio. E no peculato próprio, ele tem a previsão no artigo 312 caput do Código Penal. Vejam que aqui, no peculato apropriação e o peculato desvio, estão lá no artigo 312 caput do Código Penal. O peculato impróprio, que seria o peculato furto, ele tem previsão no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. E vejam que a diferença é que no peculato apropriação e também no peculato desvio, o funcionário público ele tem a posse legítima daquele bem, daquele dinheiro, daquele valor ou do bem público ou privado. Vejam que no peculato apropriação e no peculato desvio, o sujeito ele tem a posse legítima daquele bem. Só que num dado momento ele passa a se comportar feito dono. Como dono, ele passa a se comportar como dono sobre aquele objeto que ele tem a posse, em razão do cargo que ocupa. Ou ele vai desviar a finalidade, daquele objeto, do uso daquele objeto que ele tem a posse em seu favor. Então vejam que no peculato apropriação, que eu tenho lá como a primeira figura, peculato apropriação, o sujeito ele tem a posse, vejam lá, que ele tem a posse, em razão do cargo, vejam que ele tem a posse em razão do cargo, e ele acaba se comportando, passa num dado momento a se comportar como se fosse dono daquele objeto. Então imagina eu, assessor jurídico do Ministério Público, eu tenho computador funcional para eu pegar e usá-lo para fins de atividades ministeriais. E num dado momento eu com o computador do Ministério Público eu resolvo pegar e vender para uma pessoa. Veja, o computador eu estou usando para trabalhar nas atividades ministeriais, na atividade do Ministério Público. Mas num dado momento eu pego só uma coisa e vou vender esse computador. Eu pego e vendo este computador. Percebeu? Eu vou estar praticando o crime de
Peculato, apropriação, passo a me comportar como se fosse dono, ou simplesmente não restituo, eu simplesmente, quando a administração do Ministério Público pegar e me solicitar de volta o computador, digo, não vou devolver, é meu agora. Isto é peculato, apropriação, beleza? Tranquilo? Diferentemente do peculato, desvio, em que o sujeito, ele tem a posse. Olha aqui as questões que nós vamos fazer depois. Que o sujeito, ele tem a posse, no peculato desvio, o sujeito, ele tem a posse do bem, mas ele pega e desvia a finalidade. Vejam, ele vai desviar em proveito próprio ou alheio à finalidade daquele bem móvel ou daquela grana ou daquele valor. Imaginem que o sujeito, ele, por exemplo, ele seja tesoureiro de um órgão da administração pública. Ele seja tesoureiro, funcionário público concursado, tesoureiro de um órgão da administração pública. E ele tem a atividade dele de manejar a grana que entra e reaplicar para fins de interesse público. Imaginem que esse sujeito, ele vem a grana para ele pegar e dar uma destinação adequada para aquela grana, para fins de interesse público, ele pega aquela grana e empresta a juro. Veja que ele desvia a finalidade. Ele desvia a finalidade para o uso daquela grana que entrou nos cofres públicos. Isto caracteriza peculato desvio. Ou o sujeito, ele tem a posse, de um maquinário, ou a responsabilidade sobre o maquinário do município para ele ser usado em obras públicas. E ele vai lá e vai usar aquele maquinário numa obra particular. Vejam, isso aqui que é peculato, desvio. Perceberam vocês? Conseguimos entender, só mais também um detalhe. Veja, quando a gente fala em peculato, o sujeito ele tem que ter a posse, o funcionário público tem que ter a posse legítima, a posse lícita daquele bem público ou privado. Porque se ele obteve essa posse empregando fraude, não é peculato, ele vai praticar o crime de estelionato, ele não se valeu da condição de funcionário público para ele ter a posse legítima daquele bem. Ele teve a posse daquele bem empregando fraude, isso é estelionato, artigo 171 do Código Penal. Ou se esse funcionário público ele tem a posse daquele bem empregando violência ou grave ameaça, imagina que ele vai lá, dá uma porrada na vítima e subtrai e se apossa do bem. Nesse caso, não tem nada de peculato, isso é roubo mesmo. Roubo ou, eventualmente, extorsão, conforme o caso. Percebeu? Então, para nós falarmos em peculato, é imprescindível que o sujeito ele tenha a posse daquele bem, a posse daquele bem em razão do cargo que ele usa. Se ele empregou fraude para ter a posse do bem, ele vai responder pelo crime de peculato. Se ele empregou violência para ter a posse daquele bem, aí ele vai responder ou pelo crime de roubo ou pelo crime de extorsão, conforme for o caso. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Conseguiu entender? Só mais um detalhe aqui. No contexto de peculato, apropriação e desvio, se foi o prefeito, isso para cair em prova, para detonar um candidato é ligeirinho, se foi um prefeito que se apropriou, se foi um prefeito que desviou, ou se apropriou de um bem público ou particular, esse prefeito ele não responde pelo crime de peculato. Não vai responder pelo crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Para o prefeito, há um tipo penal específico. Para o prefeito, está um tipo penal específico, está lá um decreto-lei 201, de 51. E esse está lá no artigo 1º do Código Penal. Olha só o que diz o artigo 1º do Código Penal. São crimes de responsabilidade do prefeito municipal apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Então,
o prefeito ele não responde pelo crime de peculato. O prefeito ele responde por esse crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 51. Perceberam vocês? Acho que era 51. Deixa eu pegar aqui, ver direitinho, aqui, só para eu te dar a informação certinho. Só para eu te dar a informação certinha. Aqui, de 67, não é 61, tá? Decreto-lei, o Decreto-lei 201, Decreto-lei 201 de 67, de 1967, beleza? Então vejam que o prefeito, se nós estivermos falando do prefeito, na modalidade de se apropriar, ou desviar, ele não responde pelo crime de peculato. E vejam que aqui eu não tenho o verbo do peculato furto. Então, se o prefeito ele praticar o peculato furto, aí sim ele vai responder pelo crime do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, porque não há a previsão em relação ao peculato furto. Então, se o prefeito, ele se valendo da função que ele exerce e da facilidade que o cargo lhe proporciona, ele praticar um furto, ele vai responder pelo crime de peculato furto, porque o artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 67 só fala em apropriação ou desvio. Então, o peculato furto ele vai se enquadrar lá no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Certo? Tranquilo. Falando em peculato furto, agora nós vamos tratar de peculato furto na previsão do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. No peculato furto, o sujeito ele não tem a posse do bem. Ele não tem a posse do bem, mas ele vai se valer da facilidade, que a condição de funcionário público, lhe proporciona para ele se apossar daquele objeto. Então vejam que nesse caso aqui, no peculato furto, o sujeito ele não tem a posse do bem. Mas ele, valendo-se da facilidade que a qualidade de funcionário público lhe proporciona, ele vai lá e subtrai. E aí nós estamos diante do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Vejam que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor do bem, o subtrai, ou ele concorre para que seja subtraído em proveito próprio, a lei valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então vejam, eu tenho acesso irrestrito do prédio do Ministério Público, eu posso entrar no prédio do Ministério Público a hora que eu quiser. Imaginem vocês que eu tenho acesso ali, imaginem que eu entro no prédio do Ministério Público e, prevalecendo-se dessa facilidade, eu vou até uma sala onde há um bem que eu queira me apossar, que eu não tenha posse legítima, é um outro bem que não está na minha posse, que eu não tenho responsabilidade, que eu não posso manejar aquele bem. E eu, prevalecendo-se da facilidade que o cargo me proporcionava, eu alcancei esse bem, cheguei a esse bem e me apossei. Eu estarei praticando crime de peculato furto. Agora, se eu não me valer da facilidade que o cargo me proporciona para subtrair, aí, meu parceiro, não se fala em peculato furto. Vou responder pelo crime de furto mesmo. Então, imagina que nós estejamos diante de um policial. Um policial se aproxima de um carro. Veja, um policial se aproxima de um carro, quebra o vidro do carro para subtrair um toca-fita. Um toca-fita não, velho. Subtrair aqueles aparelhos lá, aqueles multimídia. Perceberam? Ele vai subtrair um objeto que está dentro do carro. Vejam que nesse caso o policial ele não se valeu da facilidade de ele ser policial. Ele teve que quebrar o vidro para poder pegar e se apossar daquele objeto. Estará praticando crime de furto qualificado, como qualquer um de nós.
só vai praticar o crime de peculato furto se ele se valer da facilidade que o cargo lhe proporcionava. Tá claro isso? É o tal do peculato impróprio, beleza? Certo? E no crime de peculato nós temos o elemento subjetivo, a consumação em tentativa. Quando a gente fala no elemento subjetivo, o sujeito ele tem que ter a consciência e vontade de se apropriar, de desviar ou subtrair um objeto em proveito próprio ou alheio. Ou seja, ele tem que ter o dolo de se apropriar de forma definitiva daquele bem. Por isso que setores da doutrina dizem que peculato de uso caracteriza um fato atípico, de o sujeito ele pegar aquele objeto, usar e devolver na sequência, logo na sequência, no local da onde ele pegou, no mesmo estado, perceberam? Então, neste caso aqui, pode-se aventar a possibilidade de peculato de uso, porque o sujeito ele não teve o dolo de se apropriar ou de ele desviar em proveito próprio. Olha o que diz lá o artigo 312, na parte final. Vejam, em proveito próprio alheio. Tem que ter o ânimos aqui de posse definitiva. Se ele usou e logo devolveu, setores da doutrina diz que o peculato de uso seria um fato atípico, beleza? E vejam que, mais uma diferença aqui, o sujeito, o funcionário público, ele vai se apropriar ou vai desviar em proveito próprio, porque se for em proveito da própria administração pública, se for em proveito da própria administração, não vai responder pelo crime de peculato, mas pelo crime do artigo 315 do Código Penal, do emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Então imagina que o sujeito lá, um secretário municipal, ele tem uma verba destinada para a construção de uma escola. Ele pega aquela verba destinada para a construção de uma escola e, sem observar as formalidades legais, vai e busca construir um ginásio. Percebeu? Foi lá e construiu um ginásio. Vejam que ele deu uma destinação, ele desviou a finalidade daquela verba. Mas em proveito da administração, ele não vai praticar o crime de peculato, ele vai praticar o crime do artigo 315 do Código Penal. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Então eu tenho uma determinada verba para construir escola, está lá, para construir escola, esse secretário ele pegou e foi e construiu um ginásio. Vejam que ele não teve em proveito próprio, pelo menos diretamente não em proveito próprio, e nem de terceiro, foi em proveito da administração. Nesse caso, ele responde pelo crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Beleza? Certo? Mais uma coisa que eu quero que vocês saibam: peculato doloso e reparação do dano. Vejam que no peculato doloso, a reparação do dano não extingue a punibilidade. Não é caso de extinção da punibilidade. A reparação do dano no crime de peculato doloso não extingue a punibilidade. Pode extinguir, nós vamos ver daqui a pouco, lá no peculato culposo, mas peculato doloso não. O que pode acontecer é incidir aquela causa de diminuição da pena do arrependimento posterior. Se essa reparação do dano for até o recebimento da denúncia, eu posso aplicar aqui o Instituto do Arrependimento Posterior, que é uma causa de diminuição da pena. Se a reparação do dano for depois do recebimento da denúncia, eu posso considerar a aplicação daquela atenuante do artigo 165, inciso 3º, a linha B do Código Penal, em que o sujeito ele buscou reparar o dano. Então vejam que o peculato é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. O sujeito ele reparar o dano antes do recebimento de denúncia, ele pode ir lá ao funcionário público, ao final, na terceira fase de fixação da pena, o juiz ele diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Agora, se ele reparou o dano depois do oferecimento de denúncia, não incide o artigo 16 do Código Penal a causa de diminuição da pena, vai incidir a atenuante pelo fato dele ter reparado o dano, aí vai ser observado a atenuante na segunda fase de fixação da pena, beleza?
E para encerrarmos aqui o peculato culposo, certo? Nós temos também aqui o peculato culposo. Então, se cair na tua prova lá, existe crime na sua modalidade culposa, crime de administração pública, crime contra a administração pública praticado na sua modalidade culposa? Existe. Existe crime praticado por funcionário público de forma culposa? Existe o peculato culposo. E no peculato culposo, até é uma figura interessante. No peculato culposo, o sujeito lá, o funcionário público, ele vai concorrer culposamente para o crime de outrem. Vejam que ele, de forma culposa, o funcionário público de forma culposa, ele acaba contribuindo para o crime de uma outra pessoa. Como ele concorreu culposamente, ele não vai responder pelo mesmo crime dessa outra pessoa. Mas, como ele contribuiu de algum modo, concorreu de algum modo, de forma culposa, ele vai ser responsabilizado pelo crime do artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Então, imaginem vocês que eu estou diante de um funcionário, de um vigilante de um órgão público, um concursado. E esse vigilante, ele adormece e deixa a porta aberta, E aí chega lá o jaguara lá, um outro cidadão lá, um jaguara, ele aproveitando que a porta está aberta, ingressa na repartição pública e pratica o crime de furto. Vejam que esse vigilante, evidentemente, não vai ser responsabilizado pelo crime de furto porque ele não contribuiu de forma dolosa. Vejam que aqui ele adormeceu, ele foi negligente, ele concorreu de forma culposa. Então esse vigilante ele vai responder pelo crime de peculato culposo, artigo 312 do Código Penal. Esse jaguar ele vai responder pelo seu furto, artigo 155 do Código Penal, cada um com seu crime aqui. Agora, se em decorrência só vale para o peculato culposo, vejam que o próprio parágrafo 3º do artigo 312, ele fala só vale para o peculato culposo, se o funcionário público negligente lá, ele reparar o dano antes da sentença irrecorrível, ele vai ter extinta a sua punibilidade. Vejam que a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, leia-se, transitada em julgado, vai ter aqui a extinção da punibilidade. Agora, se ele reparar o dano depois da sentença irrecorrível, aí ele vai ter uma redução da pena pela metade. Vai ter a redução da pena pela metade. Então vejam que neste caso aqui, quando nós tratarmos de peculato culposo e só vale para peculato culposo, se o funcionário público ele reparar o dano até a sentença irrecorrível, ele vai ter declarado extinta a sua punibilidade com base no artigo 312, parágrafo 3º. Se ele reparar o dano depois da sentença irrecorrível, ele vai ser condenado pelo crime de peculato culposo, mas vai ter a sua pena diminuída pela metade. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso? Vamos ver como é que já caiu isso em prova? Vamos ver como é que isso já caiu em prova? Vamos ver lá, olha só. Concurso para promotor, vamos direto na fonte, vamos para promotor. Analise as proposições seguintes. Comete peculato furto o empregado da empresa terceirizada que presta serviço contratado por órgão da administração pública direta, que no interior da repartição pública subtrai para si aparelho celular de propriedade de servidor público que trabalha no mesmo órgão. Neste caso aqui não, né, gente? Porque nesse caso aqui, primeiro, quando nós falamos em empresa terceirizada, nós temos que verificar se, lá no artigo, o conceito de funcionário público, no artigo 327 do Código Penal, funcionário público para fins penais, funcionário público equiparado para fins penais. Vejam que, nesse caso, tem que ser um sujeito, ele tem que estar vinculado a uma empresa que contratou com a administração pública para a atividade típica da administração.
E, além disso, nós temos que considerar que esse bem ele tem que estar vinculado à administração. Então, nesse caso aqui, nós devemos considerar equivocada, porque nós estamos falando de ele ter praticado uma subtração também de um bem que não está vinculado a nenhuma função relacionada à administração. É um bem particular de um funcionário público que trabalha no mesmo órgão. Então, essa aqui a gente tira e liquida. Na hipótese de terceira pessoa, que não é funcionário público, instigar seu pai, este funcionário público, a cometer crime de peculato ou apropriação, responderá pelo crime uma vez que se comunica a elementar. Certinha. E vejam que para ter essa comunicabilidade, o particular tem que saber da condição de funcionário público do agente que a quem ele está instigando, induzindo ou auxiliando, certo? O funcionário público que concorre culposamente para o crime de peculato cometido por outro e reparando o dano até sentença condenatória de primeiro grau, porém, durante a tramitação da apelação, tem direito à extinção da punibilidade. Sim, até a sentença irrecorrível, ele vai ter direito à extinção da punibilidade. Então, essa aqui está certa. Servidor da autarquia municipal que desvia dinheiro da entidade mediante pagamento de benefício a quem sabidamente não tem esse direito, comete o crime de peculato desvio. Ele desviou dinheiro em proveito de uma terceira pessoa. E isso aqui caracteriza, sim, também o crime de peculato. Logo, nós estamos, peculato desvio, nós estamos diante da resposta letra E. Letra E. As alternativas 2, 3 e 4 estão corretas. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Mais uma questão aqui para promotor de justiça. No caso de o extraneus, ou seja, a terceira pessoa participar mediante instigação e auxílio material de um crime de peculato ou apropriação praticado pelo seu irmão funcionário público, responderá por apropriação indébita. Não, vai responder também por peculato pela comunicabilidade da condição pessoal. Responderá por apropriação indébita. Aqui você já elimina, né? Já elimina. Não responderá por crime nenhum. Como nenhum, cara? Ele pegou e instigou o sujeito lá e auxiliou. Como é que não vai responder por crime nenhum? Vai responder sim por crime. Responderá pelo crime de peculato apropriação, pois apesar de não ser funcionário público, esta qualidade, por ser elementar do crime, a ele se comunica. Esta aqui é a resposta, letra D de Dinamarca. Vejam que se comunica por ser essa qualidade funcionário público, por ser elementar do crime, se comunica ao outro agente. Então, seria a letra D a resposta. Mais uma questão aqui, agora envolvendo OAB, mais uma questão envolvendo OAB agora. Caiu na OAB. Lucas, funcionário público do Tribunal de Justiça, e Laura, sua noiva, estudante de Direito, resolveram subtrair notebooks. Veja que ele é funcionário público, olha só, do Tribunal de Justiça. Resolveram subtrair notebooks da última geração adquiridos pela serventia onde Lucas exerce suas funções. Assim, para conseguir seu intento, combinaram dividir a execução do delito. Lucas, em determinado feriado municipal, valendo-se da facilidade que o seu cargo lhe proporciona, identificou-se na recepção e disse ao segurança que precisava ir até a serventia para buscar alguns pertences que havia esquecido. O segurança, que já conhecia Lucas de vista, não desconfiou de nada e permitiu acesso. Ressalte-se que, além de ser serventuário, Lucas conhecia detalhadamente o prédio público, a razão pela qual se dirigiu rapidamente ao local desejado, subtraindo todos os notebooks. Olha só. Após foi a uma janela e dali as entregou a Laura, que os colocou no carro e saiu. Ao final, Lucas conseguiu deixar o edifício sem que ninguém suspeitasse de nada. Todavia, cerca de uma semana depois, Laura e Lucas têm uma discussão e terminam o noivado. Tá aí a merda dele. Muito enraivecida, Laura procura a polícia e noticia os fatos, ocasião em que devolve todos os notebooks subtraídos. Com base nas informações do caso narrado, assinala a afirmativa correta. Lucas
Laura e Lucas devem responder por delito de peculato furto praticado em concurso de pessoas? Já de cara, esta é a resposta. Sim, ambos respondem pelo crime de peculato furto. Vejam que aqui eu tenho a aplicação do artigo 30 do Código Penal. A qualidade de funcionário público se comunica ao outro agente. Laura deve responder por furto qualificado e Lucas deve responder por peculato furto? Não, vai responder pelo crime de peculato os dois. Laura e Lucas serão beneficiados pela causa de extinção da punibilidade, uma vez que houve reparação ao dano, do dano erário anteriormente à denúncia? Nada. Aqui, só se fosse peculato culposo, e no caso é peculato doloso. Peculato doloso não existe extinção da punibilidade pela reparação do dano. Laura será beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz, mas Lucas não poderá valer-se de tal benefício, pois a restituição dos bens por parte dele não foi voluntária. Não, ela poderia se beneficiar pelo arrependimento posterior. O arrependimento eficaz só vai incidir antes da consumação do crime. Nesse caso, o crime de peculato já estava consumado. Então, o máximo que podia acontecer é estarmos diante do instituto da causa da diminuição da pena do arrependimento posterior. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido, deu 40 e poucos minutos de aula, espero que vocês tenham curtido esta parte do crime de peculato e fiquem atentos que nós teremos mais aulas temáticas, mais ou menos neste formato, mais ou menos nesta dinâmica, certo? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem participando desse canal do Professor Nidal, que a gente está ali tratando com tanto carinho. Muito obrigado por vocês terem se inscrito nesse canal. E, se gostarem, comentem lá, dão os likes lá e convidem os colegas de vocês, porque nós teremos muito conteúdo neste canal do YouTube do Professor Nidal, claro, sempre vinculado ao CEISC, beleza? Um beijo carinhoso, respeitoso para as meninas, um abraço, meu senhor, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.